Michael Hayes estava sob o capô de uma velha e maltratada picape, um cachimbo de roda firme na mão, seus antebraços manchados de graxa escura. O sol da tarde entrava em faixas douradas e nítidas pela porta aberta da garagem de sua pequena oficina mecânica, aninhada na beira de um bairro operário em Chicago, espremida entre uma lavanderia com luzes de neon piscando e um diner abandonado com janelas tapadas. O cheiro de óleo de motor misturado com o fraco aroma de café velho pairava pesado no ar. A oficina não era grande. Apenas um quarto simples com piso de concreto, espalhado com ferramentas e peças sobressalentes, mas era dele. Michael, 36 anos, ombros largos e atlético, tinha mãos que entendiam motores melhor do que palavras. Seus dedos se moviam com uma precisão silenciosa que só vinha de anos de experiência. Ele costumava ser bombeiro, em um tempo quando sua esposa Anna ainda estava viva. Ela morreu em um incêndio devastador quando o filho deles, Liam, tinha apenas 2 anos de idade. O fogo que Michael não conseguiu apagar tinha transformado sua vida em cinzas. Ele estava no local naquela noite, lutando contra as chamas, mas Anna estava presa na fumaça. Ele conseguiu resgatar Liam da casa, a criança tossindo e tremendo em seus braços. Depois disso, ele não pôde voltar para o corpo de bombeiros. As lembranças eram muito pesadas, a perda muito profunda. Então, ele abriu a oficina, criou Liam sozinho e aprendeu a viver nos espaços silenciosos, entre a dor e a esperança. Liam Hayes tinha agora 9 anos, esperto como uma raposa, com cabelos escuros e rebeldes que nunca ficavam penteados, e um sorriso que podia desarmar até os vizinhos mais mal-humorados. Ele adorava desmontar coisas, relógios antigos, rádios quebrados, tudo o que tivesse engrenagens ou circuitos. Michael o encontrava frequentemente na oficina depois da escola, sentado de pernas cruzadas no concreto frio, cercado por um caos de parafusos, molas e fios. O menino tinha a curiosidade insaciável de sua mãe e as mãos calmas e seguras de seu pai. Liam era gentil com as crianças mais novas do bairro, paciente de uma maneira que fazia o peito de Michael doer de orgulho. Liam era o universo inteiro de Michael, a razão pela qual ele se levantava todas as manhãs, a razão pela qual ele seguia em frente quando a tristeza ameaçava consumi-lo. No entanto, as cicatrizes daquela noite em que perdeu Anna e quase perdeu Liam estavam profundamente enraizadas. Michael checava os detectores de fumaça da casa todas as noites, verificava as fechaduras, mantinha Liam perto, como se pudesse protegê-lo de todos os perigos do mundo. O medo de perder alguém novamente era um companheiro constante, uma sombra que se infiltrava em seus sonhos. 3 meses antes, um carro preto reluzente tinha parado em frente à mansão no final da rua. Era o tipo de carro que não se encaixava naquele bairro. Muito limpo, muito caro, com vidros tão escuros que não se podia ver nada dentro. Uma mulher saiu, alta, elegante e composta, em um longo casaco feito sob medida e com óculos de sol escuros, embora o céu estivesse coberto de nuvens cinzentas. Ela não olhava para ninguém, movendo-se com a autoconfiança de alguém acostumado a ser observado, mas determinada a ignorar isso. Atrás dela, 2 meninas pequenas saíram, obviamente gêmeas idênticas, talvez com 6 anos de idade. Uma se agarrava à mão da mãe, timidamente e insegura, os olhos fixos no chão. A outra andava com o queixo erguido, os olhos brilhantes e curiosos, como se quisesse capturar o mundo com um único olhar. Elas desapareceram atrás dos altos portões de ferro da mansão, e o bairro zumbiu de especulações por dias. Quem era essa mulher? Por que ela estava ali, em um bairro que cheirava a trabalho duro e sonhos simples? Ninguém sabia. Ninguém se atrevia a perguntar. Os portões permaneceram fechados. A casa permaneceu silenciosa, como um monólito que guardava segredos.
O nome dela era Helena Vargas. Ela tinha 35 anos e era a CEO da Novellum, uma empresa farmacêutica que valia bilhões e tinha revolucionado o mundo da medicina com terapias inovadoras para doenças raras. Helena era intocável nas salas de reuniões, brilhante, implacável, com um autocontrole frio que deixava seus oponentes em reverência. Ela falava 3 idiomas fluentemente, possuía 2 patentes para novos medicamentos e havia rejeitado ofertas de aquisição que a teriam tornado ainda mais rica. Revistas de negócios a chamavam de Rainha do Gelo. Investidores a viam como uma visionária que mudava mercados. Concorrentes a chamavam de perigosa, uma mulher que não mostrava fraqueza. No entanto, ninguém sabia que ela tinha filhos. Helena havia escondido essa parte de sua vida com precisão cirúrgica, sem anúncios de nascimento, sem fotos de família em revistas de luxo, nenhuma palavra em entrevistas. Apenas silêncio e controle. Ela havia comprado a mansão através de uma empresa de fachada. Contratado uma equipe particular com acordos de confidencialidade à prova d'água e mantido suas filhas fora de vista. Não era um ato de crueldade, mas de sobrevivência. Em seu mundo, onde um passo em falso poderia destruir tudo, a vulnerabilidade era uma arma usada contra você. E a maternidade era a vulnerabilidade máxima. Clara estava com a família Vargas há 40 anos. Ela tinha criado Helena depois que seus pais morreram em um trágico acidente de carro, quando Helena tinha apenas 16 anos. Clara tinha visto a garota radiante e esperançosa se transformar em uma mulher que construiu muros ao redor de seu coração, altos e impenetráveis. Clara sabia a verdade. Ela sabia quem era o pai das meninas. Ela guardou esse segredo por 6 anos, observando Helena carregar o fardo sozinha. Como ela se enterrava no trabalho e no controle para manter o mundo à distância. No entanto, ultimamente Clara se perguntava se os segredos valiam o preço que cobravam. Ela havia notado como Sofia e Isabela ansiavam por atenção, por calor, por um lugar onde pudessem simplesmente ser crianças. Clara via o desejo em seus olhos quando olhavam pela janela da mansão para a rua, onde outras crianças riam e brincavam. Em um sábado, Liam entrou correndo na oficina, ofegante, com um largo sorriso no rosto. Papai, há 2 meninas lá fora. Elas têm um carro de brinquedo e está preso. Michael limpou as mãos em um pano sujo de óleo e seguiu seu filho para o beco atrás da oficina. Lá, as gêmeas da mansão estavam ajoelhadas ao lado de um pequeno scooter de pedal vermelho, cuja roda dianteira estava bloqueada. Liam já estava de joelhos, examinando o eixo com a seriedade de um pequeno engenheiro. Michael se agachou ao lado delas, seus movimentos calmos e deliberados. Vamos ver o que temos aqui, disse ele gentilmente, sua voz quente como o vento de verão. As meninas o olharam com olhos grandes e cautelosos. Uma delas, a mais tímida, sussurrou. Você pode consertar. Michael sorriu, um sorriso que inspirava confiança. Eu consigo consertar quase tudo. Ele puxou uma chave de fenda do bolso de trás e soltou a roda em menos de 1 minuto. Os rostos das meninas se iluminaram quando o scooter voltou a rolar. Obrigada, disseram em coro, suas vozes vibrantes de alegria. Liam irradiava, orgulhoso como um pequeno herói. Eu sou o Liam. Quais são os seus nomes? A mais quieta disse baixinho. Sofia. A corajosa sorriu largamente. Isabela. Foi assim que começou. Nas semanas seguintes, Sofia e Isabela apareciam na oficina cada vez com mais frequência. Sofia era a calma, pensativa e cautelosa, seus olhos observando tudo antes de dar um passo. Isabela era um redemoinho. Fazia perguntas incessantemente. Estava sempre em movimento, seu riso brilhante e contagiante como sinos ao longe. Elas se sentavam em caixas de madeira viradas, com as pernas balançando, e observavam Michael desmontar motores ou trocar pneus. Liam
Lhes mostrava seus projetos mais recentes, uma peça de motor desmontada que ele queria remontar, ou um robô improvisado feito de cabos e baterias velhas que ele encontrava na oficina. Michael nunca perguntou pela mãe delas. Ele presumiu que ela estava ocupada. Pessoas ricas geralmente estavam. No entanto, ele notou como as meninas ansiavam por atenção, por calor, por alguém que simplesmente as visse. Seus olhos o seguiam quando ele se movia, e suas mãozinhas se agarravam às palavras de Liam, como se fossem uma âncora em um mundo que lhes era estranho. Uma tarde, quando Michael estava fechando a oficina, o sol já estava baixo sobre os telhados de Chicago. Ele a viu, a mulher da mansão. Ela estava na beira da propriedade, semi-oculta na sombra de um velho poste de luz, com os braços cruzados, observando. Ela não se aproximou, apenas ficou ali, parada como uma estátua, o rosto escondido atrás dos óculos de sol. Michael capturou seu olhar por uma fração de segundo, tempo suficiente para ver algo que ele não conseguia nomear. Solidão, talvez, ou medo, algo cru, desprotegido, que não combinava com a fachada fria. Então ela se virou e foi embora, seus saltos tilintando suavemente no asfalto. Um som que ecoava no silêncio da noite. Michael ficou ali por um longo tempo depois que ela se foi, sentindo algo surgir em sua memória, algo que ele não conseguia pegar, como um déjà-vu envolto em neblina. Era como se ele já tivesse visto aquela mulher antes, há muito tempo, em outra vida. Michael estava prestes a apertar os parafusos de uma caixa de câmbio, Liam lhe entregando ferramentas com a precisão de um assistente quando ele ouviu o grito. Não era brincalhão, não era o grito alegre de crianças brincando de pega-pega no beco. Era cru, em pânico, o tipo de som que fazia o sangue de qualquer pai gelar. Michael deixou cair o cachimbo de roda, que bateu no concreto com um clangor alto. Ele correu, sem pensar. Sofia e Isabela vieram correndo pelo beco, seus rostos pálidos como giz, lágrimas escorrendo por suas bochechas, suas vozes roucas e quebradiças de medo. Papai, papai, por favor! Mamãe não acorda! Michael congelou por um momento, seu coração falhou uma batida. Ele não as corrigiu, embora a palavra papai o atravessasse como um raio. Ele não fez perguntas. Ele não pensou. Seus instintos de bombeiro assumiram o controle, como se nunca tivessem ido embora. Ele correu, Liam logo atrás dele, seus tênis batendo no asfalto. Eles invadiram os portões de ferro entreabertos da mansão e entraram no hall de entrada de mármore de uma casa que parecia mais um museu, fria, impecável, sem vida. Helena estava caída no chão da sala de estar entre um sofá de couro branco e uma mesa de centro de vidro, pálida como a morte, a mão pressionada contra o peito, sua respiração em sopros rasos e irregulares. Michael caiu de joelhos ao lado dela. Seu treinamento de bombeiro ativou-se como memória muscular. Ele checou seu pulso, fraco, mas presente e regular, com batidas falhando. Ele inclinou a cabeça dela para trás, garantiu suas vias aéreas, certificando-se de que sua língua não bloqueava a garganta. Ligue para o 911. Ele latiu para Clara, que estava paralisada no batente da porta, a mão sobre a boca, os olhos arregalados de terror. Isabela soluçava, lutando para respirar entre os gritos, suas mãozinhas tremendo. Sofia estava quieta, os olhos grandes e vazios, sua mãozinha segurando Liam com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Michael permaneceu calmo. Ele precisava. Ele manteve os dedos no pulso de Helena, contando as batidas, observando seu peito subir e descer, falando com ela, embora ela não pudesse ouvi-lo. Fique comigo, Helena. Tudo vai ficar bem. Apenas fique comigo. Sua voz estava calma, mas dentro dele rugia uma tempestade de medo e memórias daquela noite em que ele não conseguiu salvar Ana.
Quando os paramédicos chegaram, eles trabalharam rapidamente, com a precisão de uma equipe bem treinada. Eles colocaram Helena em uma maca, conectaram-na a monitores, movendo-se com eficiência experiente. As gêmeas tentaram segui-los, seus pezinhos tropeçando no chão de mármore. Michael pegou as duas nos braços, uma em cada, seus corpos leves como penas, mas pesados de medo. "Vocês vêm comigo", disse ele suavemente, sua voz firme, mas gentil. Elas não protestaram. Elas enterraram seus rostos em seus ombros e se agarraram, seus corpinhos tremendo como folhas de álamo. Liam subiu no velho caminhão de Michael sem ser convidado, seu rosto sério, os olhos arregalados de preocupação. Eles seguiram a ambulância até o hospital, as sirenes uivando pela tarde cinzenta de Chicago, enquanto a cidade se desvanecia ao redor deles. No hospital, Michael estava sentado em uma sala de espera estéril, as gêmeas Sofia e Isabella aninhadas perto dele, enquanto Liam estava na cadeira ao lado, as mãos nervosamente cruzadas no colo. As lâmpadas de neon zumbiam acima deles, e o cheiro de desinfetante pairava pesado no ar. Michael segurava as meninas firmemente, seus corpinhos ainda tremendo, embora as lágrimas estivessem secando lentamente. Sofia estava quieta, seu olhar fixo no chão, como se estivesse afundando em si mesma. Isabella, por outro lado, desenhava pequenos círculos na mão de Michael com o dedo, um movimento repetitivo que parecia acalmá-la. Liam estava estranhamente calmo, seus olhos grandes e alertas, sua mão repousando protetoramente no ombro de Sofia. Michael sentiu o peso das 3 crianças, sentiu a responsabilidade que o segurava no chão como uma âncora. Ele não tinha respostas nem explicações. Por que as meninas o chamaram de papai? Mas seus olhos, aqueles olhos, o lembravam de Liam, de Anna, de algo profundamente enraizado em sua alma. As memórias da noite do incêndio, quando ele resgatou Liam das chamas, lampejaram em sua cabeça, misturando-se ao caos do momento. Ele afastou os pensamentos. Agora não era o momento para isso. 1 hora depois, um médico saiu. Um homem de cabelos grisalhos e rosto sério. "Helena Vargas tem uma arritmia cardíaca", ele explicou. "Anteriormente não detectada. O colapso foi uma combinação de estresse agudo e exaustão. Ela está estável, mas precisa de repouso. Repouso absoluto." Michael assentiu. Sua garganta seca. "Posso vê-la?" O médico hesitou, olhou para as meninas, depois assentiu. Mas só por um momento. Michael se levantou, as gêmeas agarradas às suas mãos. "Vocês ficam com o Liam", disse ele gentilmente. Isabella quis protestar, mas Liam passou um braço em torno dela. "Eu cuido delas, papai", disse ele, sua voz firme, embora seus olhos estivessem cheios de perguntas. Michael afagou sua cabeça, grato pela força de seu filho, e desceu o corredor. Helena estava deitada em uma cama de hospital, pálida e menor do que Michael se lembrava. Seu cabelo estava solto sobre os ombros, sem o coque perfeito que ela geralmente usava. Ela estava acordada. Seus olhos o seguiram quando ele entrou. Por um momento, eles se encararam em silêncio. Então, ela disse baixinho: "Você está aqui." Sua voz estava fraca. Mas havia algo mais nela. Vulnerabilidade que Michael não esperava. Ele se sentou na cadeira ao lado da cama. "Suas filhas me chamaram de papai", disse ele, sua voz calma, mas direta. Helena fechou os olhos, seus lábios tremeram. "Eu sei", ela sussurrou. Michael sentiu seu estômago apertar. "Acho que precisamos conversar." Helena assentiu lentamente, mas não disse nada. O quarto de repente parecia muito pequeno, o ar muito denso. Michael se levantou. "Descanse. Conversamos mais tarde." Ele saiu sem olhar para trás, mas o peso de suas palavras, ou seu silêncio, o seguiu. De volta à sala de espera,
Ele encontrou as crianças envoltas em um cobertor que uma enfermeira lhes havia dado. Clara havia chegado, suas mãos tremendo enquanto abraçava as meninas. Obrigada, ela sussurrou para Michael, seus olhos cheios de lágrimas. Eu não sei o que teríamos feito sem você. Michael apenas assentiu, incapaz de encontrar palavras. Ele levou as crianças de volta para sua casinha, a apenas algumas ruas da oficina. Não era um palácio, apenas uma casa geminada simples com tábuas rangendo e um pequeno quintal, mas era quente e cheia de vida. Ele arrumou colchões de ar no quarto de Liam, um para Sofia, um para Isabela. As meninas não disseram nada enquanto se aninhavam nos cobertores. Liam lhes mostrou sua coleção de peças de rádio desmontadas, como se fosse a coisa mais normal do mundo, e logo as 3 crianças dormiram, exaustas pelos eventos do dia. Michael sentou-se no sofá, olhando para o teto, tentando organizar os eventos. Quem era Helena? Por que as meninas o chamaram de papai? E por que este momento parecia tão familiar? Como se ele já tivesse conhecido essa mulher. Na manhã seguinte, Liam encontrou algo que mudou tudo. Ele estava ajudando Isabela a procurar seu coelho de pelúcia em sua mochila, quando uma pequena foto Polaroid amassada escorregou de um bolso lateral. Mostrava um homem e uma mulher em um parque de diversões, em frente a uma roda gigante que brilhava contra o céu do crepúsculo. O homem tinha o braço em volta dos ombros da mulher. Ela ria, a cabeça jogada para trás, seu cabelo capturando a última luz do dia. O homem sorria, relaxado, feliz. O homem era Michael. A mulher era Helena. As mãos de Liam tremeram enquanto ele olhava para a foto. Sua mente corria, tentando juntar as peças. Finalmente, ele a mostrou a Michael, enquanto as meninas dormiam. Michael pegou a foto, seus dedos roçando as bordas desgastadas. Seu rosto estava petrificado. Mas seus olhos o traíram. Estavam vermelhos, cheios de emoções que ele não conseguia expressar. Eu me lembro, disse ele finalmente, sua voz quase inaudível. Foi há 6 anos, em um parque de diversões em Wisconsin. Eu precisava de um tempo depois de um trabalho difícil no corpo de bombeiros. Eu conheci uma mulher. Conversamos por horas. Ela era inteligente, engraçada, cheia de vida. Passamos uma noite juntos. Ela disse para eu chamá-la de Lena. Ela se foi antes que eu acordasse. Eu a procurei por semanas. Voltei ao parque de diversões, perguntei. Nada. Era como se ela nunca tivesse existido. Ele olhou para Liam, sua voz falhando. Eu acho que Sofia e Isabela são minhas filhas. No dia seguinte, Clara encontrou Michael em frente à mansão, sentado na calçada, os olhos fixos nos portões de ferro. Sem dizer uma palavra, ela lhe entregou um envelope de Manila. Dentro estavam as certidões de nascimento de Sofia e Isabela. O campo do pai estava em branco, mas, anexado às certidões, estava um teste de DNA de um laboratório particular, datado de 2 meses após o nascimento das meninas. O teste confirmou o que Michael já suspeitava. Ele era o pai biológico delas. Clara olhou nos olhos dele. Ela estava com medo, disse ela baixinho. Ela pensou que se alguém soubesse que ela engravidou depois de uma noite com um estranho, isso destruiria tudo o que ela construiu. O conselho a expulsaria. A imprensa a retrataria como irresponsável. Michael cerrou os punhos, os papéis amassando em suas mãos. Ela não tinha o direito, disse ele, sua voz dura. Clara não discordou. Não, ela disse simplesmente. Ela não tinha. Michael foi sozinho ao hospital no dia seguinte. As crianças estavam com Clara. Esta conversa tinha que acontecer sem ouvidos pequenos. Helena estava sentada na cama, cercada por papéis, relatórios, gráficos, e-mails que ela estava tentando processar mesmo agora, no hospital. Ela olhou para cima quando ele entrou, e por um momento a máscara caiu. Ela parecia exausta,
frágil, mas sua voz estava firme quando disse: Eu sei por que você está aqui. Michael cruzou os braços e se encostou na parede. Sabe? Helena colocou os papéis de lado, seus movimentos lentos, como se estivesse ganhando tempo. Você quer saber por que eu não te contei? Michael manteve seu olhar. Eu quero saber por que você pensou que tinha o direito de me negar minhas filhas por 6 anos. Helena estremeceu, uma rachadura pequena, mas visível, em sua fachada. Eu construí um império, Michael, disse ela. Depois que meus pais morreram, eu não tinha nada. Eu lutei para chegar ao topo de uma indústria que odeia mulheres, que procura por cada erro para nos derrubar. Se soubessem que eu tinha filhos, que engravidei depois de uma noite com um bombeiro de Chicago, eu teria perdido tudo. O conselho teria me expulsado. Os investidores teriam retirado seu dinheiro. Eu teria sido retratada como irresponsável, como leviana. Tudo pelo que trabalhei teria desaparecido. A voz de Michael estava fria, controlada, mas a raiva fervia por baixo. Então você colocou o poder acima de suas filhas? Os olhos de Helena brilharam perigosamente. Eu escolhi a sobrevivência. Para elas. Para mim. Eu lhes dei tudo. Uma casa, educação, segurança. Você não tem ideia de como é o meu mundo. Michael deu um passo à frente, sua voz ficando mais baixa, mas mais cortante. E você não tem ideia do que significa ser pai. Pais de verdade não escondem seus filhos como segredos sujos. Eles não mentem. Eles não fogem. Eles estão lá, todos os dias, mesmo quando é difícil. A fachada de Helena quebrou. Suas mãos tremeram. Eu nunca fugi, disse ela, mas sua voz havia perdido sua acidez. Michael se endireitou. Você está fugindo desde que elas nasceram. Você construiu uma fortaleza e se trancou nela. Ele se virou para a porta. Eu sou o pai delas. Eu tenho direitos. E eu não vou a lugar nenhum. Ele deixou o quarto, deixando as palavras suspensas no ar. Lá fora, Liam esperava, seus olhos vermelhos. Eu ouvi algumas coisas, disse ele baixinho. Michael o puxou para um abraço. Sim, ele disse. Eu também. Mas a calma durou pouco. 2 dias depois, a história explodiu na mídia. Um funcionário do hospital havia vendido uma foto para um tabloide. Mostrava Michael carregando as gêmeas para o pronto-socorro, seu rosto tenso de preocupação. As meninas agarradas a ele. A manchete dizia: Homem misterioso salva filhas secretas de bilionária farmacêutica. Quem é ele? Ao meio-dia, a história estava em todos os lugares. Em canais de notícias, mídias sociais, em tópicos intermináveis que dissecavam cada detalhe. As ações da Novellum caíram 7% na primeira hora. Os acionistas entraram em pânico. O conselho exigiu respostas. A assistente de Helena convocou uma reunião de crise. Repórteres acamparam em frente à oficina de Michael, gritando perguntas assim que ele abria a porta. A escola de Liam ligou, preocupada com os fotógrafos esperando nos portões. Michael ignorou as ligações, as ofertas de jornais que queriam sua história. Ele se concentrou nas crianças, nas 3. Sofia e Isabela ficaram com Michael e Liam desde que Helena recebeu alta do hospital. Os médicos insistiram que ela não deveria voltar para casa sozinha. Clara trouxe suas coisas, roupas, brinquedos, as pequenas coisas que as crianças precisavam. Michael arrumou colchões de ar no quarto de Liam. Isabela reivindicou o da janela. Sofia, o ao lado da cama de Liam. Ele cozinhou refeições simples, espaguete, panquecas, coisas que ele e Liam gostavam. As meninas comiam sem reclamar e ouviam enquanto Michael lia histórias para dormir. Elas não perguntavam pela mãe, mas se agarravam a ele como se ele fosse o único ponto de apoio em seu mundo. No entanto, o mundo exterior ficava mais barulhento. As manchetes ficaram mais cruéis. Filhas secretas da Rainha do Gelo.
Escândalo abala Novelum. A empresa de Helena estava sob ataque, e Michael sentiu as paredes se fechando. Então Liam encontrou algo novo. As crianças estavam brincando na oficina enquanto Michael trabalhava em um motor. Sofia estava procurando peças sobressalentes em um baú antigo para um projeto que Liam lhe havia mostrado, quando encontrou uma carta empoeirada, escondida em uma lata. A carta era da mãe de Helena, escrita pouco antes de sua morte, endereçada a Helena. Querida, se você alguma vez duvidar, lembre-se do homem do parque de diversões. Ele tinha bons olhos. Confie em seu coração. Sofia mostrou a carta a Liam, e Liam a levou a Michael. Michael leu as palavras repetidamente, seu coração palpitando. Era como se a mãe de Helena soubesse o que estava por vir. A carta era mais uma prova. Mais um fio que o ligava a Helena e as meninas. Mas também era uma facada no coração. Uma prova de que Helena soubera quem ele era desde o início e ainda o havia mantido afastado. Michael tomou uma decisão. Ele não podia ficar, não com câmeras na porta, não com repórteres assediando Liam a caminho da escola. Ele encontrou uma casa em uma pequena cidade em Wisconsin, longe da cidade, longe do caos. Um lugar tranquilo onde as crianças pudessem estar seguras. Ele colocou a oficina à venda. Liam chorou quando Michael lhe contou. Lágrimas de verdade que partiram o coração de Michael. Mas, papai, nós acabamos de encontrá-las, Sofia e Isabela. Não podemos deixá-las. Michael colocou a mão no ombro de Liam, sua voz pesada. Temos que ir, amigão. Este mundo não é nosso. No entanto, uma tempestade rugia dentro dele. Ele queria lutar. Pelas meninas, pela verdade, mas não sabia como. Não, se Helena continuasse a erguer seus muros. Na noite anterior a Michael embalar as últimas caixas, Clara o encontrou na oficina. Ela segurava 3 pedaços de papel, cobertos com rabiscos coloridos. Eram desenhos. Uma casa com telhado vermelho, um homem com um cachimbo de roda, uma mulher em um vestido, 3 crianças de mãos dadas. No topo, em caligrafia vacilante, estavam as palavras: Nós queremos que o papai fique. Assinado por Sofia, Isabela e Liam. Clara olhou para Michael, seus olhos gentis, mas firmes. As crianças desenharam isso ontem, todas as 3. Elas me pediram para mostrar a Helena. Michael olhou para os desenhos, sua garganta apertada. Os bonecos de palito coloridos eram mais do que apenas imagens. Eram um grito por família, por união. Ele pegou os desenhos, suas mãos tremendo. Eu vou mostrar a ela, disse ele baixinho. Clara assentiu. Faça isso. Ela precisa ver. Michael estava na oficina, as últimas caixas empilhadas ao lado de seu caminhão, prontas para a mudança para Wisconsin. O ar cheirava a óleo e metal, mas o silêncio era ensurdecedor. A oficina, que havia sido seu lar por anos, agora parecia vazia, como um capítulo que chegava ao fim. Ele segurava os 3 desenhos das crianças em suas mãos. Bonecos de palito coloridos, uma casa, uma família, as palavras "Nós queremos que o papai fique". As imagens ardiam em seu coração, um apelo silencioso de Sofia, Isabela e Liam, que queriam mais do que o caos que estava consumindo seu mundo. Michael havia devolvido os desenhos a Clara, pedindo que ela os mostrasse a Helena, mas ele não tinha certeza se isso mudaria alguma coisa. Helena havia se isolado desde que recebeu alta do hospital, enterrada no trabalho, em chamadas, tentando salvar sua empresa. As manchetes estavam cada vez mais tóxicas, as especulações sobre suas filhas secretas e o homem misterioso se espalhavam pela mídia como um incêndio. As ações da Novelum haviam caído ainda mais. Outros 2 membros do conselho haviam renunciado. E um parceiro de negócios concorrente, um investidor inescrupuloso chamado Richard Holt,
estava usando a crise para tentar tirar Helena da liderança. No entanto, nada disso importava para Michael. Ele só queria proteger as crianças, Liam, Sofia, Isabela. Ele queria dar-lhes uma vida longe de câmeras e manchetes. Mas então, tarde da noite, enquanto as estrelas brilhavam sobre Chicago, ele ouviu passos. Helena estava na entrada da oficina, ainda em seu traje de negócios, o cabelo desgrenhado, os olhos vermelhos. Ela segurava os desenhos das crianças nas mãos, seus dedos tremendo. "Michael", disse ela baixinho, sua voz falhando. Ele pousou a caixa que estava carregando e se virou para ela. "Você veio se despedir?" Sua voz estava calma, mas havia dor por baixo. Helena se aproximou, os desenhos firmemente apertados. "Não", disse ela. "Eu vim dizer que eu estava errada." Michael franziu a testa, esperando. Helena respirou fundo, sua voz tremia. "Passei a minha vida inteira construindo muros. Pensei que isso fosse força. Pensei que controle fosse poder. Pensei que se eu deixasse alguém entrar, se eu mostrasse fraqueza, eu perderia tudo. Minha empresa, minha reputação, tudo pelo que lutei. Mas eu estava errada." Lágrimas escorreram por suas bochechas, e ela não as enxugou. "Eu perdi você há 6 anos. Eu perdi 6 anos com as minhas filhas, porque as escondi. Eu quase perdi as minhas filhas quando desmaiei. E agora estou perdendo você de novo. E desta vez, é minha culpa." Ela se aproximou mais, sua voz falhando. "Força não é controle. Força é ficar na frente das pessoas que você ama e dizer: eu estou com medo, eu estou quebrada, mas eu estou aqui. E eu estou aqui, Michael. Eu escolho você. Eu escolho elas. Eu não sei como ser mãe e CEO, mas eu quero tentar. Eu quero parar de fugir." Michael olhou para os desenhos em suas mãos, os rabiscos coloridos, as assinaturas das crianças. Seu coração batia, mas a dor dos últimos dias, a dor de 6 anos, ainda estava lá. "Você me machucou", disse ele baixinho. "Você as machucou por 6 anos." Helena assentiu, lágrimas caindo sobre os desenhos. "Eu sei. E eu vou passar o resto da minha vida tentando compensar isso. Se você me deixar." Michael ficou em silêncio. Seu olhar vagou dos desenhos para os olhos dela, que estavam crus e abertos, sem a máscara que ela usara por tanto tempo. Então, ele ouviu o som de pequenos pés. Sofia, Isabela e Liam invadiram a oficina, seus rostos iluminados de esperança. "Mamãe!" gritou Isabela, atirando-se nos braços de Helena. Sofia a seguiu hesitantemente, mas seus olhos brilhavam. Liam sorriu para Michael. "Isso significa que vamos ficar, papai?" Michael sorriu, um sorriso pequeno e cansado. "Sim, amigão, nós vamos ficar." Ele puxou Helena para seus braços e ela desmoronou, soluçando em seu peito. As crianças se juntaram, um abraço caótico e caloroso que parecia família. 3 semanas depois, Helena convocou uma conferência de imprensa. Não uma declaração tranquila, mas um evento público completo na sala de reuniões da Novelum, repleto de repórteres, câmeras e luzes ofuscantes. O conselho estava sentado na primeira fila, seus rostos tensos, enquanto Richard Holt espreitava em um canto, seus olhos calculistas. Helena estava no pódio, em um tailleur azul simples, sem notas, sem teleprompter. Suas mãos agarravam as bordas do pódio. "Meu nome é Helena Vargas", ela começou, sua voz clara e firme. "Eu sou a CEO da Novelum, e eu sou mãe." O quarto ficou em silêncio, uma inspiração coletiva. "Por 6 anos, escondi minhas filhas do mundo, porque estava com medo. Medo de ser julgada. Medo de perder minha empresa. Medo de ser vista como fraca. Pensei que tinha que escolher, entre minha carreira e minha família, mas eu estava errada." Ela fez uma pausa, sua voz ficando mais suave, mas mais forte. "Ser mãe não me torna fraca. Me torna humana.
Minhas filhas me ensinaram mais sobre liderança do que qualquer sala de reuniões, e eu terminei de escondê-las. Ela acenou para o lado. Michael se adiantou, Sofia e Isabela de mãos dadas, Liam ao lado dele. As câmeras piscaram, perguntas voaram pelo ar. Helena levantou a mão, e o quarto ficou em silêncio. Este é Michael Hayes. Ele é o pai das minhas filhas. Ele é mecânico de automóveis. Ele é pai solteiro. Ele é o homem que salvou minha vida. O homem em quem eu deveria ter confiado há 6 anos, mas eu estava muito assustada. Sua voz ficou suave. Eu não estou aqui para pedir desculpas por ser mãe. Estou aqui para dizer que tenho orgulho disso. Orgulho das minhas filhas. Orgulho de Michael. Orgulho da família que estamos construindo. Ela olhou diretamente para as câmeras. Para todas as mães trabalhadoras por aí que são informadas de que precisam escolher, vocês não precisam. Vocês podem ser brilhantes e compassivas. Vocês podem ser poderosas e vulneráveis. Vocês podem gerir uma empresa e criar filhos. E qualquer um que lhes diga o contrário está errado. Ela recuou. É tudo. O quarto explodiu, mas Helena não ficou. Ela pegou a mão de Michael e eles saíram juntos, as crianças atrás deles. A reação foi imediata. As mídias sociais explodiram com apoio. A hashtag Mãe Orgulhosa ficou em alta por dias. Outras líderes femininas contaram suas histórias, falando sobre suas próprias lutas. Investidores que haviam se retirado voltaram silenciosamente. Novos investidores se apresentaram. As ações da Novellum subiram novamente, não porque Helena fosse perfeita, mas porque ela era real. A autenticidade vendia melhor do que a perfeição. Richard Holt continuou tentando minar Helena, mas suas intrigas perderam força quando o público celebrou Helena. Ela se tornou um símbolo, não por ter tudo, mas por ser corajosa o suficiente para admitir quando não tinha. Helena se mudou da mansão fria para uma casa menor, a apenas algumas ruas da oficina de Michael. Não um palácio, mas um lar de verdade, de 2 andares, com um quintal e um balanço de pneu. As crianças se adaptaram rapidamente. Liam ensinou Sofia a andar de bicicleta, enquanto Isabela ajudava Michael a organizar sua caixa de ferramentas, rotulando tudo com rabiscos coloridos. Helena tentou cozinhar, o que geralmente terminava em caos. Detectores de fumaça, macarrão queimado, frango cru. As crianças riam, comiam de qualquer maneira. E Michael passava os braços em volta de Helena enquanto ela estava ao fogão. Você é terrível nisso. Ele a provocou. Ela se encostou, sorrindo. Eu sei. Ele beijou sua cabeça. Que bom que eu te amo de qualquer maneira. Helena se virou, seus olhos suaves. Diga isso de novo. Michael sorriu. Eu te amo. Helena engoliu em seco. Eu também te amo, Michael Hayes. Eu deveria ter dito isso há 6 anos, mas eu digo agora. As crianças fizeram sons de nojo, e todos riram. A vida encontrou um ritmo. Michael abria a oficina cedo. Helena ia para o escritório, mas voltava para casa em horários razoáveis. Eles jantavam juntos, jantares de verdade em uma mesa de verdade. Eles ajudavam com os deveres de casa, davam banho nas crianças, liam histórias para dormir, coisas normais, coisas bonitas. Nos fins de semana, eles iam ao parque. Michael empurrava as meninas nos balanços, enquanto Helena e Liam empinavam uma pipa. Eles pareciam com qualquer outra família, e ainda assim sua história era única, moldada por dor, segredos e uma coragem que os uniu. Michael havia planejado o momento por semanas. Ele havia contado a Clara, fez Liam e as meninas prometerem segredo, comprou o anel em uma pequena joalheria na cidade. Ele sabia que Helena jogava xadrez na cobertura da nova casa todas as noites, sua maneira de limpar a cabeça. Então, ele montou o tabuleiro de xadrez, as peças em sua posição de abertura favorita, mas com uma mudança. No lugar da dama branca, no centro do tabuleiro,
estava uma pequena caixa de veludo. As crianças estavam a par, escondidas atrás da porta do terraço, mal conseguindo conter sua empolgação. Leon resmungou baixinho quando Isabela riu. Sofia sorriu seu sorriso silencioso. Quando Helena saiu, vestida com um casaco de malha, ela viu o tabuleiro de xadrez imediatamente. Ela franziu a testa. Michael, o quê? Então ela viu a caixa. Sua respiração engasgou. Sua mão voou para a boca. Michael saiu das sombras, as luzes da cidade cintilando atrás dele. 6 anos atrás, conheci uma mulher em um parque de diversões. Ele começou baixinho. Eu não sabia o nome dela. Eu não sabia de onde ela vinha. Mas ela mudou a minha vida. Ela me deu 2 filhas maravilhosas. Ela me deu uma razão para acreditar em segundas chances. Ele se ajoelhou ao lado do tabuleiro de xadrez. Agora eu sei o nome dela. Eu sei a história dela. Eu sei os medos e a força dela, e a culinária terrível dela. Helena riu em meio às lágrimas. Eu sei que ela é brilhante, corajosa e teimosa. Eu sei que ela é a melhor coisa que já me aconteceu, e eu sei que quero passar o resto da minha vida com ela. Ele abriu a caixa. Dentro havia um anel simples, prateado, com um pequeno diamante que capturava a luz. Helena Vargas, você quer casar comigo? As crianças irromperam pela porta. Diz sim, mamãe, gritou Isabela. Sofia puxou sua manga. Por favor, diz sim, ela sussurrou. Leon sorriu. Nós já escolhemos um bolo. Chocolate com morangos. Helena riu, caindo de joelhos ao lado de Michael. Ela olhou para ele, para este homem que a havia salvado de todas as maneiras possíveis, que a amava quando ela não sabia como amar a si mesma. Ela pegou a dama branca, colocou-a de volta em seu lugar, então estendeu a mão esquerda. Cheque mate, ela sussurrou. Michael deslizou o anel em seu dedo. Serviu perfeitamente. Ele se levantou, puxou-a para seus braços e a beijou enquanto as crianças aplaudiam. Clara apareceu com champanhe para os adultos e suco de maçã para as crianças. Eles brindaram a novos começos, a segundas chances, a famílias construídas a partir de pedaços quebrados, a um amor que valeu a pena esperar. Enquanto as luzes de Chicago brilhavam abaixo deles, Helena pensou em tudo o que havia aprendido. Ela havia acreditado que força significava carregar tudo sozinha, esconder toda a fraqueza. Mas isso estava errado. A verdadeira força estava em confrontar os próprios medos, em deixar as pessoas que se amava se aproximarem, mesmo que isso significasse ser vulnerável. Ela havia aprendido que o trabalho era importante, mas a família era o alicerce que a sustentava. E ela havia aprendido que a honestidade, consigo mesma, com os outros, era a chave para criar conexões reais. Ela olhou para Michael, que ria com as crianças, e percebeu que este era o verdadeiro sucesso. Não os bilhões de sua empresa, não as manchetes, mas estes momentos em que ela se sentia completa. Ela queria que os outros entendessem isso também, que não era preciso escolher entre ambição e amor, entre força e vulnerabilidade. Podia-se ser tudo, se tivesse a coragem de ser fiel a si mesma. Os 5 estavam no terraço, aninhados uns nos outros, a cidade brilhando abaixo deles, o futuro aberto e radiante à sua frente. Uma família imperfeita, real, unida. E isso era tudo o que importava.